Ok, mais Uvas e Personalidades e hoje temos Edgar Sucesso. Conhecemos então no evento do lançamento da revista do qual ele é CEO, tá? Da Beauty Magazine, e entretanto tem mais uma aventura que de alguma forma ele vai enquadrar a insensibilidade do conhecimento do público perante uma carreira política que de alguma forma ele vai querer demonstrar. Possivelmente aquele acesso à sensibilidade do público vai expandir então os seus conhecimentos e também a abrangência de ajudar o público em geral. Edgar, obrigado por teres vindo a Uvas e Personalidades. Quem não te conhece? Obrigado vocês. Quem não me conhece, muita gente me conhece. E quem não te conhece, quem é Edgar Sucesso? Edgar Sucesso é um cara que começou a vida há 30 anos atrás com um trabalho voltado para a área da beleza. Quando eu comecei e era com o público afro, os cabelos crespos, eu desenvolvi técnicas, habilidades, conhecimentos e estudos sobre esse tipo de cabelo, né? E trabalhei numa empresa durante quase 25 anos, né? Fui gerente nacional, fui distribuidor, fui técnico, fui gerente, fui treinador, enfim. E aí isso me deu uma bagagem muito grande de oferecer ao profissional uma oportunidade dele melhorar o conhecimento dele dentro da área do cabelo afro, que era na época que eu fazia. Então é assim, agora a Beauty Magazine quer-se que seja um espelho para a oportunidade para outros partilharem conhecimento e também você abrir caminhos novos para novos contatos. Na realidade, assim, eu sempre pensei em oportunizar os profissionais locais. Tanto é que em 2005 eu fiz a primeira feira de beleza aqui com o único objetivo de trazer conhecimento, tecnologia e técnicas e produtos para os profissionais locais aqui de Curitiba, porque ir para São Paulo às vezes é um pouco mais caro, mais demorado, é mais complicado, e eu fiz uma feira por 15 anos consecutivos, que chamada Feira Paraná Hair, e essa feira trouxe um leque muito grande de oportunidades para todo o mercado da beleza, né? Aí, além da Feira Paraná Hair, eu criei a Feira de Barbeiros. Eu fiz uma feira Barbie Beauty em 2018 em Curitiba, trouxe inclusive profissionais de fora, da Índia, de outros países do mundo, né? É uma feira bem interessante. Eu fiz também os Meet and Hair. Eu fiz um concurso por vários anos na região metropolitana de Curitiba, onde a gente identificava os profissionais que eram competentes naquilo que faziam, se destacavam e fazia a abertura da Feira Paraná Hair no ano seguinte. Então eu oportunizava conhecimento e profissionais que estavam se destacando, estrelas locais. E hoje eu tenho várias estrelas que, se produzidas aqui em Curitiba, estão fora do Brasil. Eu tenho profissionais em Orlando, o Enes Ribeiro, que é um recordista mundial em penteado. Eu tenho o Jonathan Coutinho, que é um recordista em corte mundial pelo livro dos recordes. Eu tenho o Mário de Paula de Brasília. Enfim, eu tenho vários profissionais que passaram pelo nosso crivo aqui, se projetaram e foram embora. Como é que vocês se sentem passar, ou de alguma forma, dar o caminho sobre as pedras, podemos dizer assim, a esses profissionais, de alguma forma, têm um reflexo internacional? Como é que sente esse feedback? Na realidade, assim, tudo é muito difícil. As pessoas precisam ter vontade para se oportunizar, para poderem, então, ter o seu voo próprio, né? E como eu dava essa oportunidade porque eu acreditava, eu também facilitava, né? A revista Beauty Magazine, né, que nós lançamos agora, é uma revista para oportunizar o conhecimento deles aqui. Porque às vezes a pessoa é conhecida no bairro e é muito boa naquilo que faz, mas ninguém mais conhece. Quando você coloca ela numa revista, você oportuniza, você incentiva ela a crescer, a ter vontade mais de estudar e buscar conhecimento e, consequentemente, ser uma pessoa mais útil para a sociedade enquanto vive, né? Essa é a ideia. Quero apanhar o gancho porque é assim, nós fizemos uma pequena matéria, teve no nosso YouTube, vai passar nos canais, posteriormente após a edição, na sequência de mais um conteúdo, mas uma das coisas que quero passar aqui o feedback é que, de alguma forma, as nossas redes sociais viram isso em Portugal. E lá está, referenciando a questão de 270 mil brasileiros já a residir em Portugal, um terço de Portugal, da população portuguesa já é brasileira, de alguma forma viram um Magazine Beauty Hair. Tem vários nomes, recomendo que vejam então a revista, tem vários nomes conhecidos, vários profissionais, e através do link vocês podem acompanhar. Como é que você sente, já há pouco perguntei a questão do feedback, ok, teve um feedback positivo, dando essa oportunidade à pessoa expandir
a sua área profissional, mas como é que você se sente, tá? Agora com este testemunho que você dá uma porta para que novos profissionais se apresentem, se cheguem à frente, e perante aqueles que muitas vezes servem de motivo e de sentido de orientação para os novos cabeleireiros. Nesse sentido, você tem a revista, mas você pode ter uma frase de incentivo. O que é que você aconselha a esses profissionais, de alguma forma, queiram aceder a este portal? Eu acho que assim, a oportunidade ela existe em todos os lugares, né? As pessoas também têm que querer e ter vontade. Eu oportunizo para elas isso. Como elas me conhecem há muitos anos e sabem que tudo que eu boto a mão eu faço acontecer, ou seja, eu não prometo, eu faço, porque prometer é fácil, difícil é fazer. Teve uma feira que eu sorteei um carro, por exemplo, para uma cabeleireira que ganhou e foi entregue o carro. Então tudo isso é muito importante. O que eu quero dizer para eles é o seguinte: dê oportunidade de se encontrar, se conhecer, mas tenha vontade. Tendo vontade, tudo vai acontecer. Porque quando você tem vontade na cabeça e no coração, o mundo abre as portas para você. Então você podemos dizer que existe o termo de anjo empreendedor. Considera-se como tal? Eu não diria que eu seria um anjo empreendedor, eu diria que eu seria um anjo da oportunidade. Porque eu coloco para eles, para o profissional da beleza, uma porta de oportunidade. Correto. Claro, se ele tiver um pouco de conhecimento, um pouco de estrutura, ele vai abrir essa porta e vai seguir. Então eu seria o anjo da oportunidade, digamos assim. Para Anjo ele. investidor, perdão, é o anjo investidor, no caso. O meu seria anjo da oportunidade. Eu abro porta para eles, para que o mundo possa conhecê-los, aí eles possam então se tornarem conhecidos e famosos. As nossas feiras, por exemplo, ela tem profissionais homologados no livro dos recordes, como os mais rápidos do mundo. Eu tenho um profissional, por exemplo, que estava inclusive na festa da revista, que era tinha 3 lá, o Irã, que ele penteou ao vivo na televisão no Brasil, aqui no Brasil, em São Paulo, na RTV, 16 noivas em 9 minutos e 4 segundos. Ao vivo. Existe, esse material existe, é verdade. Então é assim, existe feito por mim, pela minha equipe, pela minha empresa, que as maiores empresas do mundo não fizeram. Ou seja, esse diferencial você parece já tem olho clínico, correto? Porque eu vejo oportunizar. E quando você abre a oportunidade, você conhece novos talentos, conhece grandes profissionais. As empresas grandes, essas marcas famosas que você conhece, né? Elas vêm de cima para baixo. E eu vou de baixo para cima. Ou seja, já cria uma estrutura. Eu crio uma estrutura e percebo o talento. E a ele eu dou oportunidade. E aí ele se desenvolve e o que aconteceu foi isso. Foi grandes talentos pelo Brasil afora, que hoje estão no mundo afora, trabalhando. Lá em Portugal tem o Robertinho, que ele é um visagista, ele é aqui do Mato Grosso do Brasil. Ele é um grande profissional. Para mim o melhor visagista hoje está em Portugal. Ele mora lá em Portugal. Então é muito importante, eu acho, o trabalho que eu faço, porque eu oportunizo isso a eles, né? E eles aproveitam. Quem aproveita tem sucesso, né? Então é aquela história, o sol nasce para todos, mas alguns permanecem na sombra, outros vão ao encontro do brilho, e é que por aí a vida. Nessa sequência de know-how a nível de empresários da área e profissionais da área, também tem a sua visão particular de gestão empresarial, do qual você escreveu um livro, correto? Na realidade, quando eu comecei lá em 1995, 96, isso faz quase 30 anos atrás, eu descobri que as pessoas tinham necessidades e dificuldade no desenvolvimento profissional. E aí, pelo meu trabalho, desenvolvi um livro, Como Administrar Seu Salão de Beleza com Sucesso, que eu vou dar autografado para você, onde traz aqui uma autoajuda. Porque assim, as pessoas não leem, as pessoas às vezes não buscam a informação, mas querem o resultado. Então esse é um livro, e como eu não gosto de ler livro muito grosso, eu fiz um livro do jeito que eu gosto, fininho, pequeno, prático, mas objetivo. Prático. O que ele lê aqui, ele vai acertar. Porque exatamente aquilo que ele precisa é ter a visão do negócio, fazer o marketing pessoal entre os seus, né? E tornar o negócio dele produtivo. Porque o negócio dele não é produtivo porque ele é um empresário que às vezes está preparado para trabalhar e não para administrar. Então isso é uma autoajuda para ele. Eu vou autografar para você o seu livro. No final vamos filmar em pormenor. Então tá bom. Fixe esse testemunho para passar para a posteridade. Então esse livro, João, ele veio como livro de autoajuda para os profissionais da beleza, para que eles possam ter como um balizador, né?
Porque vender, desde que o mundo é mundo, venda é venda. Existem técnicas de vender, técnicas de atender, maneiras de se relacionar, e o mundo ele vai te compilando a uma situação que você tem que estar atualizado, né? Ou seja, para ti que é a questão de marketing humanizado, correto? Exatamente, é o marketing humanizado, que é uma tendência nova agora, né? E traz para as pessoas a oportunidade de terem mais proveito com o tempo que tem e ganhar mais dinheiro com o tempo que tem. Eu digo uma parte aqui que como aumentar os custos sem aumentar como aumentar os lucros sem aumentar os custos. Dentro do processo dele ele pode fazer isso, mas ele precisa que alguém mostre para ele. Correto. Já vimos então o rótulo. Tá, geralmente nós fazemos sempre essa transição, primeiro apresentamos o rótulo da garrafa, tá? Vimos Edgar Sucesso o rótulo, agora vamos abrir a garrafa e ver como é que é a uva. Já vimos a personalidade, o programa já exatamente tem esse contexto de uvas e personalidades, tá? Já vimos a personalidade, o rótulo, agora vamos ver a uva. Edgar, primeiro contacto que tu tenhas com um cliente, um futuro amigo, um sócio, o que é que essa pessoa vai ler nos teus olhos? O primeiro contato que eu vejo na pessoa... Não, ele vai ler nos teus olhos. O que é que ele vai ler em mim? Nos teus olhos, exatamente. Ele vai ler em mim uma sede de trabalho, uma sede de compromisso, uma vontade, uma responsabilidade. Eu marquei com você 10 horas, 9h30 eu estava aqui. Ambos. E vim de longe. Por quê? Porque eu acho que você tem que estar sempre em primeiro, na frente. E eu sou assim, eu quero sempre estar participando, estar ali, nunca chegando atrasado. Essa participação, de alguma forma, eu queria que o Edgar compartilhasse, de alguma forma, se tem um livro de cabeceira ou se tem uma frase de incentivo que o acompanhamento. Tem? Eu sempre digo assim para mim, ó, todos os dias, sobre todos os pontos de vistas, vou cada vez melhor. Sempre um melhoramento. Sempre melhorando. Se a sua vida fosse um livro, que título teria? Felicidade. Felicidade. Ou seja, felicidade, mas compromisso em objetivos. Porque assim, eu acho que tudo que você faz gostando é feliz. Então eu só faço aquilo que gosto. Eu digo que eu não trabalho, né? Eu sou feliz. Por quê? Porque eu faço com vontade, eu faço com alegria, eu faço com... Eu sou de dividir as coisas. Eu tenho uma parte da minha palestra que eu digo, na palestra de gestão, que é melhor você comer um bolo de chocolate dividido do que morrer afogado com um bolo de fubá. Né? Então dividir é você compartilhar, dividir é somar, dividir para mim é crescer. Ou seja, tudo que o Edgar está a fazer, já o compartilho como se fosse um legado. Mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Agora é assim, para terminar, gostava de duas situações. Em toda a sua evolução profissional, no caso com a especialidade de cabelo afro, aconteceu de alguma forma você fazer um milagre? A nível de trabalho, ou seja, ouvia aquele cliente logo no início que de alguma forma queria assim, não um toque de visagismo, mas um toque de motivação a nível pessoal, que o penteado de alguma forma o transformasse e quebrasse aquele sentido de ansiedade e o valorizasse a nível pessoal quando ele visse o resultado do seu trabalho no espelho. Ou aconteceu alguma situação que o Edgar tivesse feito assim um milagre? Sim, aconteceu isso quando eu morava em Goiânia. Eu tinha uma família de correios que eram de negros e tinha duas menininhas na época de 8, 9 anos e uma delas chorava todos os dias antes de ir para a escola pelo cabelinho que ela não conseguia arrumar. E naquela época tinha assim um paradigma, né, que foi quebrado depois, um tabu que não poderia se fazer química em cabelo afro infantil. E eu fui o primeiro a desbancar e provar que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? E a gente fez o cabelo das duas meninas, teve uma matéria no jornal na época, lá na televisão, em Goiânia, né? Que fica lá perto de Brasília, de centro-oeste do Brasil. E foi uma coisa que foi muito importante no meu trabalho, porque eu consegui fazer um pai e uma mãe feliz e uma criança feliz, e mais a irmãzinha, por conta de que a gente reprocessou o cabelo dela, né? Porque o cabelo afro ele é um processo. Você tem que aplicar um produto nele químico para que você possa quebrar esse ponto de sulfeto, você soltar o cabelo e aí você reondular ele num grau controlado que você queira para que tenha aquele penteado tipo Thaís Araújo aqui no Brasil, né?
Então para mim foi um momento muito gratificante, esse momento quando a gente deu essa oportunidade da menina se sentir feliz e sentir-se valorizada. Para mim foi uma coisa máxima lá. Nesse sentido, podemos dizer que, a partir daí, toda a sua evolução até os dias de hoje, podemos dizer que a natureza conspira? Eu acho que sim. A natureza conspira, tudo conspira ao teu favor quando você quer. Né? Eu digo que existe o bem e o mal, você escolhe o caminho. Eu quero o caminho do bem. E o caminho do bem para mim é fazer o bem e não olhar para quem. Esse eu sempre penso assim. Eu não importa se eu vou ajudar uma pessoa, se eu conheço, se eu não conheço. O importante é que eu faça a minha ajuda para ela. Tanto é que nos meus eventos, eu criei um processo nos meus ingressos, as pessoas pagavam para entrar na feira, eu baixava às vezes 20, 30 reais no ingresso para levar 1 quilo de alimento. E eu cheguei a arrecadar 8 toneladas num único evento de alimento. E esse alimento se distribuía nos bairros onde eu era, na minha comunidade lá, que eu era de uma igreja quadrangular, eu era membro da igreja e eu cuidava da parte da social da igreja. Então aquele bairro ali, chamado Bairro Novo, em Curitiba, durante um ano inteiro as pessoas tinham que comer. Aquelas pessoas carentes. Então eu incuti isso dentro dos meus eventos e todos, se eu fizer um evento hoje, por exemplo, e não colocar, as pessoas levam alimento. Porque sabe da minha maneira de trabalhar. Então eu já fiz eventos aqui para a Cridas, que é a Associação Cristã, nós arrecadamos quase um caminhão de fralda uma vez, junto com a farmácia Anicei, um trabalho. Eu já fiz trabalho Pequeno Cotolengo, para a Igreja Evangélica Quadrangular, enfim. A gente fez um trabalho muito grande em alguns anos para o pessoal de rua, moradores de rua. Eu colocava as caixas nos grandes salões e arrecadava roupa. Teve uma época que eu arrecadei 3.500 peças de roupa em 15 dias e a gente vai para a rua no inverno fazer essa troca. É pouco, mas você troca lá uma centena de pessoas, você ajuda elas, né? Então, pelo menos naquele momento você dá um conforto para ele, né? A gente fazia alimentação, levava, enfim. Então é um trabalho que é escondido e não precisa ser mostrado, né? A gente faz porque as pessoas precisam disso. E assim, eu ainda tenho um sonho de vida. Eu comecei um sonho há uns anos atrás, mas não deu certo porque o poder público não te ajuda, né? Eles não querem que você faça as coisas acontecer. Tem que ficar como está, né? E aí eu tenho um projeto para esse pessoal de rua ainda. Eu ainda vou criar uma maratona de rua para eles. Para que eles possam mostrar que tem capacidade, que tem condição. Que são pessoas ali que estão sofrendo por alguma razão. Seja por abuso, seja por violência, seja por alcoolismo, seja por separação. Mas tem um porquê. E as pessoas não vão lá perguntar o porquê para eles. Eles querem saber se você tem que sair daqui ou você tem que melhorar. E não é assim a vida, né? Então a minha ideia ainda é fazer um projeto para moradores de rua. Edgar, sucesso, o reflexo a comunidade, o reflexo da criação de uma estrutura de evolução da sociedade com N projetos, tá? Independentemente da idade, nós temos 27, não é? Ainda somos jovens para fazer um estrago enorme, tá? É um reflexo da sociedade brasileira que muitas vezes, como eu costumo dizer com bastante frequência, é destes pequenos pormenores que eu quero mostrar lá para fora com todo o potencial do Brasil. Edgar, sucesso, já uma figura pública, já uma figura da comunidade local, se quer expandir, é o projeto dele, correto? É assim, é o reflexo que se quer de alguma forma ver, repito, o que de bom e de melhor o Brasil tem a oferecer lá para fora. Edgar, agora eu queria só para finalizar que lances uma frase de incentivo para aqueles jovens profissionais, primeiro que estão a gatinhar de momento e segundo que querem conhecer o teu portal. O que é que tu aconselhas? Olha, eu quero dizer para vocês o seguinte: o sol abriu agora, bem claro, para todos. Onde é que você está? Vá em busca, te encontre, acredite em você e você vencerá. Edgar, sucesso. Sigam as redes sociais do Edgar, vão passar aqui tudo em baixo. Acompanhem também a nossa matéria que fizemos do Beauty Magazine. Cheguem e acerquem-se do material que ele tem e também da revolução da especialidade do Edgar do cabelo afro. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já.
Ok, então neste ambiente vamos fazer então o chamado do evento que tivemos ali no Carlo Ristorante, tá? Onde foi o lançamento da revista Beauty Magazine, com o ilustre Edgar Sucesso e Vilma Taurino. Vamos então compartilhar algumas imagens, alguns episódios que se passaram lá dentro e uma captação fotográfica de todo o evento no qual tivemos o prestígio, tá? De receber na nossa mesa o chefe Beto Madaloso. Acompanhem lá esta captura e esta coleção de imagens cedida pela direção do lançamento da revista Beauty Magazine. Acompanhem lá. Ok, e então, Edgar, sucesso, está no lançamento agora desta revista da Beauty Magazine, tá? Foi um privilégio ter sido convidado para tirar conteúdo e fazer as apresentações com esta empresária que agora está à frente desta revista da Beauty Magazine. Edgar, como é que é ter agora esta criança nas mãos? Olha, a gente tem que realmente acreditar que tudo vai acontecer, né? Apesar de termos passado a pandemia, aquele problema todo no Brasil e no mundo inteiro, mas a gente acreditou muito e isso que você viu aqui hoje, essa festa, essa entrega da revista, isso se teve em função do evento do ano passado, dos melhores do ano, e realmente é muito difícil, mas se você tem parceiros bons, você consegue ir à frente. Foi então uma aventura, mas está a ser também uma questão de desafio, ou seja, tem todo o networking, tem um suporte também da empresária Vilma Taurino, ou seja, atrás disso vem um leque de oportunidades e opções que vocês se juntaram e estão a fazer este grande projeto. Como é que está a ser esse casamento? Olha, a Vilma é uma grande profissional, ela tem uma estrutura muito boa em termos de conhecimento profissional para fazer uma revista como essa, com esse material, com essa qualidade. Ali foi uma parceria que deu certo, você sabe por quê? Porque quando você faz uma parceria que você pensa nos dois, dá certo. Quando você pensa num só, não dá certo. Então é assim, neste evento houve uma casualidade, uma situação diferenciada que foi um pedido de casamento ou um pedido de noivado? De noivo foi uma surpresa, a minha namorada de noivado, né? A gente vai noivar e vai casar. Eu acho que é isso aí o caminho. A vida é muito curta para que você possa perder tempo nela, né? E por isso que essa festa foi tão importante, para que as pessoas entendam que esse é o mundo da beleza, esse é o melhor mundo que tem. Foi uma grande aventura, está a ser um grande desafio e assim, esperemos que tudo corra bem, Edgar. Ok, muito boa sorte e assim, agora uma mensagem para aqueles que queiram conhecer a revista através do contacto, vou passar aqui em baixo, mas que queiram conhecer a tua revista, o que é que tu prometes, digamos assim, que eles façam ou que tenham no futuro através dessa imagem? Para começar, a minha revista ela vai trazer a história de cada profissional, é isso. Eu fiz a Feira Paranahera aqui em Curitiba durante 15 anos consecutivos, a maior feira de beleza, né? E entre outros feitos, eu tenho os maiores recordistas mundiais em cortes penteados, e aqui estava algum deles, e ali está o Ricardo Fogo, que foi um dos grandes recordistas, né? Então a intenção dessa revista é dar oportunidade para que o profissional se mostre com conhecimento e qualidade daquilo que ele tem para dar e oferecer aos outros profissionais. Ok, da nossa parte posso garantir, é assim, para aqueles que nos vão ver através da nossa edição, no Japão vão-te ver, na França, mas é assim, é toda a comunidade brasileira que nos está a ver no meu programa. Que mensagem que tens a passar para eles? Eu digo assim, não desistam, sigam em frente, acredite, mas acredite em você. Se você acreditar em você, o resto tudo vai dar certo.
Edgar, sucesso, tá? Obrigado por teres contribuído. E assim, vamos depois, posteriormente, ver várias imagens editadas, exatamente como foi este evento de lançamento da Beauty Magazine. Até já!